uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. E desejamos que, enquanto as nossas reflexões estiverem acontecendo, a bondade divina possa visitar o nosso coração, renovando as nossas forças, as nossas energias, nos encorajando e nos dando a alegria para que a nossa vida seja mais satisfatória e seja melhor. Hoje, nós vamos refletir em torno da excelência da ação do bem. Teremos ensejo de pensar um pouco enquanto as iniciativas de generosidade, de gentileza têm importância na nossa vida. Contribuem para que o nosso próximo seja melhor, mas, sobretudo, fazem de nós pessoas melhores. E para isso, nós nos lembramos de uma pequena história, simples na sua constituição, mas profunda, porque nos ensina a pensar na importância dessa ação do bem. A história vai nos dizer assim, que haviam dois irmãos que eram responsáveis por cuidar das propriedades da família, da fazenda da família. Diariamente eles cuidavam dos afazeres, os serviços eram compartilhados, a gestão também, a gestão do negócio. E ao final, os dois tinham participação nos lucros e também na produção. Diariamente, ao revisar o que havia sido feito, eles dividiam a produção do dia e os lucros. E assim os dois tocavam a sua vida. Um irmão era casado, já tinha constituído família, já estava bem assentado na vida. O outro ainda era solteiro, não tinha constituído o próprio lar, mas procuravam seguir, auxiliando-se mutuamente. E diariamente, então, compartilhavam os grãos e o resultado das vendas. Mas um dia, o irmão solteiro, quando levou para o seu celeiro aquilo que era o seu direito, ele pensou no irmão que tinha sua própria família e, num gesto de generosidade, pensou na necessidade que o irmão tinha, no quanto para ele seria mais importante se ele recebesse um pouco mais. Afinal, ele já tinha filhos, já tinha o seu lar, já tinha as responsabilidades domésticas que dependiam da sua contribuição para serem conduzidas. Então ele pensou, mas não seria melhor se o outro irmão recebesse um pouco mais? Porque se eles dividissem em partes iguais, ele também receberia, mas ele ainda não tinha constituído família. Então ele disse, mas o meu irmão vai precisar de um pouco mais, porque eu sou solteiro ainda. Eu ainda não tenho a gravidade dos compromissos ou a grandeza dos compromissos que ele já tem. Então eu vou dividir com o meu irmão parte do que eu tenho. E sem falar nada com o irmão, retirou do próprio celeiro uma parte da produção e levou à noite para o celeiro do irmão. No dia seguinte, quando o irmão despertou, ele viu que o seu celeiro estava mais farto, mas ele não conseguiu descobrir por que isso tinha acontecido. Toda noite o irmão solteiro levava um pouco da produção para o celeiro do irmão casado, e assim durante vários dias isso aconteceu. Até que o irmão casado, em determinado momento, também começou a meditar de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente na vida. E ele então disse para si mesmo, nossa, mas eu tenho pensado tanto no meu irmão. Ele ainda não constituiu a própria família. Eu, pelo menos, já tenho com quem contar. Nas dificuldades da minha vida ou nas alegrias da minha vida, eu tenho com quem compartilhar. Mas o meu irmão ainda não tem. Então eu penso que para ele vai ser tão importante se ele puder contar com um recurso maior. Porque ele ainda não tem alguém com quem dividir a própria vida e a quem ajudá-lo no futuro. Então, numa noite, sem que o irmão solteiro soubesse ou a família visse, ele retirou do próprio celeiro parte da produção e levou para o celeiro do irmão. E a preocupação de ajudar o irmão a ser feliz tocava o seu coração em todas as noites e ele retirava parte da produção e levava para o celeiro do irmão. Mas isso passou a ser feito pelos dois. Então, os dois dividiam a produção e à noite um tirava do próprio celeiro, o outro tirava do próprio celeiro e sem que um soubesse que o outro estava fazendo isso, quando chegava no dia seguinte, os dois percebiam que os celeiros estavam mais abastados. Não conseguiam resolver a questão. Como é que eles que tinham compartilhado estavam tendo agora um pouco mais? Até que houve uma noite em que os dois acabaram saindo no mesmo horário. E no silêncio da madrugada, levando a saca de grãos de um lado para o outro, eles se esbarraram no meio da noite. E quando fizeram um pouco de luz para descobrir quem é que estava ali,
eles tiveram a grata surpresa de descobrir que era um outro irmão que estava ali. A surpresa feliz tocou o coração dos dois, porque um pensou no quanto o carinho do outro olhava para ele, desejando a própria felicidade. E na madrugada eles se abraçaram e entenderam por que os celeiros estavam sempre fartos e continuaram o gesto de generosidade de se auxiliar mutuamente. Certamente que a vida dos dois se tornou mais feliz, porque é da lei da vida que tudo aquilo que a gente faz, a gente vem a colher algum dia. Quem planta, colhe. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o bem, colhe a satisfação interior de ter sido parte da felicidade alheia. A felicidade que nós contribuímos para chegar ao coração do outro também chega e passa a fazer parte do nosso próprio coração. E essa lição tão preciosa que a história nos traz, nos faz lembrar a figura inesquecível de Jesus, esse mestre que era a excelência do amor manifestada de tantas maneiras, era o bem vivido das formas mais variáveis que nós podemos imaginar. Jesus vivia o bem na palavra, vivia o bem na conduta, vivia o bem na postura, vivia o bem no sentimento, na segurança que ele tinha. E é por isso que por onde ele passava, as pessoas se tornavam mais felizes. Porque aqueles que estavam desanimados recebiam um novo ânimo quando a sua palavra amiga chegava. Aqueles que tinham fome se sentiam mais confortados quando ele compartilhava os pães e os peixes, como os evangelhos nos narram. Aqueles que se sentiam perturbados saíam do seu convívio confiando na bondade divina e apaziguados no seu próprio sentimento. A casinha de Pedro estava sempre cheia quando Jesus estava ali. As ruas, as estradas, os lugares por onde eles passavam estavam sempre repletos da multidão, das pessoas que ouviam falar daquele homem generoso que iriam estar com ele. É por isso que ele muitas vezes vinha falar à multidão, sendo trazido pela barca de Pedro, e no cenário da natureza ali na cidade bucólica de Cafarnaum, ele podia falar a respeito desses gestos de amor que são acessíveis para todos nós e que tornam a vida muito melhor. Mas o bem exercido por Jesus foi demonstrado, ele nos demonstrou que nem sempre o bem vai se manifestar através da doação de coisas, porque nem sempre nós teremos algo material para compartilhar. Mas o bem legítimo vai ser também vivido através daquilo que já está dentro do nosso coração. É do tesouro do nosso sentimento que nós vamos retirar as parcelas de contribuição que nós podemos dar à vida. A nossa paciência, a nossa generosidade, a nossa palavra de esperança, o nosso ouvido respeitoso, o pensamento amistoso, a prece que nós fazemos em favor de alguém também são expressões do bem que nós podemos compartilhar. Podemos dividir daquilo que nós somos. Jesus, então, demonstrou, através de inúmeras maneiras, a grandeza e a excelência do bem. Com ele, a vida se tornava melhor e as pessoas que vinham ter com ele saíam do seu convívio melhores e engrandecidas. E essa lição que Jesus nos trouxe também foi refletida nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec veio nos falar a respeito da excelência da ação do bem, da importância das iniciativas generosas, das iniciativas fraternais, e veio nos falar também dos ensinos de Jesus, quando Jesus nos recomendava que nós fizéssemos ao outro o que nós gostaríamos de receber. Sempre que nós fazemos ao outro o que queremos receber, nós fazemos o nosso melhor, e o nosso melhor compartilhado contribui para a felicidade alheia e torna a nossa vida melhor, mais fácil, torna a nossa vida mais confortável do ponto de vista espiritual. Porque é muito bom ver o outro feliz e sentir que nós contribuímos para isso. O Evangelho também vem nos ensinar que quando Jesus falou do bem, ele falou da importância desse bem vivido de forma discreta, de forma tão delicada que nem sempre os outros saberiam que o bem tinha sido realizado. Quando Jesus recomendava que a mão esquerda não soubesse o que a direita tivesse feito, ele vinha nos falar da importância de nós agirmos com desprendimento, com generosidade, com discrição, para que o nosso bem não humilhasse o outro, não ferisse, não criasse dificuldades ou embaraços, ou não fizesse de nós pessoas orgulhosas.
mas que o bem discretamente vivido fizesse do outro uma pessoa melhor e nos ajudasse a ser mais firme, mais forte, mais generoso. Então o Evangelho vem nos ensinar que toda ação do bem é meritória, sobretudo se ela é feita com esse carinho, com esse interesse, com esse desejo de ver alguém mais feliz. A história com que nós abrimos a nossa reflexão nesse dia nos falava de um irmão que pensou no outro e de um outro irmão que retribuiu, os dois desejando fazer algo de si para que o outro tivesse mais conforto, tivesse mais paz, tivesse um pouco mais de felicidade. Olha que gesto lindo, que gesto bonito. E o mais bonito de tudo é que aquele sentimento que eles nutriram e que se revelou na ação foi desenvolvido com a descrição que Jesus recomendava. Eles sabiam o que tinham feito, mas não era necessário que todo mundo soubesse. A nossa vida é farta de possibilidades de nós manifestarmos a nossa capacidade de amar, de entender, de tolerar, de participar. Quantas vezes nos nossos episódios diários nós nos deparamos com um amigo que precisa de uma palavra gentil, nos deparamos com alguém que deseja falar um pouco, alguém chega e se sente feliz na nossa presença. São oportunidades que a vida nos dá de desenvolvermos a nossa capacidade de ser útil e de cooperarmos pela felicidade geral. Nós sempre vamos ganhar muito quando o nosso coração se abrir para cooperar na vida alheia e os outros se sentirão felizes de ter recebido algo de nós. Por isso, se um dia nós nos sentirmos desprovidos, como quem não tivesse nada material para compartilhar, que o nosso pensamento se voltasse para Jesus e nós pudéssemos com Ele aprender que não é importante ter coisas para doar. Se isso nos falta em algum momento, ainda assim nós somos corações ricos do conhecimento que já adquirimos, da experiência que nós já temos, do amor que nós já somos capazes de sentir, da gentileza que já está brilhando dentro de nós. Nós já temos riquezas que podem ser compartilhadas em pequenas doações no nosso cotidiano. E à medida que elas forem distribuídas, elas vão semear alegria ao redor dos nossos passos. E a alegria compartilhada voltará para nós, enriquecendo a nossa vida. Os dois irmãos tiravam algo de si para a felicidade um do outro, mas no dia seguinte, quando eles retornavam, eles percebiam que seus celeiros estavam mais cheios. Toda vez que algo de nós parte em direção a alguém, o nosso coração se torna mais rico, de paz, de compreensão, de entendimento e de felicidade. Então, que Deus nos dê muitas oportunidades de sermos úteis e de vivermos a excelência do bem. O bem na sua expressão material, quando for possível, mas o bem na sua expressão moral, sempre que possível. Que Deus nos abençoe, abençoe os seus esforços, lhe dê sempre o melhor, contribua para o seu crescimento e a sua evolução. Que Deus faça o mesmo por mim, contribuindo para o meu crescimento, a minha evolução, me dando também desejos de crescer. E que juntos nós possamos olhar uns para os outros sentindo que a nossa vida se torna melhor, porque as nossas mãos se estendem em direção uns aos outros. Muito obrigada por sua atenção. Até um outro dia, se Deus quiser.